Meu nome é Jaqueline, né? Jaqueline Sutarelli, sou administradora, sou psicóloga e atuo aí nessa parte hoje, né? Como administradora, mas também dentro de um contexto de proteção de mulheres em situação de violência. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Salve, salve, meus nobres! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Ribeiro, nascido e criado aqui em Brasília, formado em teologia pela Universidade Evangélica do Centro-Oeste, servidor público concursado, atuo no SUS, aqui do Distrito Federal. E depois da pandemia de Covid-19, eu imigrei para a Europa com a minha família. E depois de 2 anos, eu concluí que Brasília realmente é o melhor lugar para se viver. Retornei aqui, eu estou perto da minha família. Criei esse canal aqui para ter um bate-papo com as pessoas que eu considero top aqui em Brasília, né? Pessoas que dão o seu melhor naquilo que elas fazem, né? Aquilo que elas se proporam a fazer. E incentivar você que está assistindo aí a também fazer o mesmo, né? Dar o seu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, a gente se sente feliz, se sente realizado. Hoje eu estou aqui com a Jaqueline. Jaqueline é minha prima. A gente é até parecido um pouco. É sim, distou pouca Se coisa. apresenta aí, Jaque. Bom, gente, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei quando que vocês vão estar assistindo aí esse canal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jaqueline, né? Jaqueline Sutarelli. Eu sou prima do Thiago. Para além de prima do Thiago, eu sou administradora, sou psicóloga e atuo aí nessa parte hoje, né? Como administradora, mas também dentro de um contexto de proteção de mulheres em situação de violência, que aí para mim é um chamado, né? Para mim é um contexto muito nobre e a psicologia sempre me atraiu em vários contextos. Então, depois da primeira graduação, depois de 2 especializações, eu resolvi ir para a psicologia de vez, né? O Thiago conhece bastante da minha história, do meu perfil, a gente cresceu junto. Aquelas famílias, né, dos anos 90 que os primos eram irmãos e a gente, 17 primos vivendo junto. Então, de fato, a psicologia é um lugar muito especial para mim, porque é um propósito, é um chamado, é onde eu me encontrei. Então, sejam bem-vindos e espero que vocês gostem desse momento aqui, porque foi pensado com muito carinho para vocês. Antes da gente começar, vamos falar aqui do negócio bom aqui. A Jaqueline conhece bem, o marido dela e o filho também, que é o Black Rose Fundi House, um restaurante de fundi que tem aqui em Águas Claras, que é top, galera. É Muito verdade. bom. Águas Claras tem essa sacada de ter tudo dentro de Águas Claras. Então, o Black Rose é um restaurante muito especial, um restaurante do nosso coração, da nossa família, e que a gente tem muito apreço por não só por ser da família, mas principalmente porque esse é um lugar especial para você fazer uma data especial, né? Então, quando a gente vai falar da psicologia, a gente vai falar das relações, o quão importante é a gente ter momentos especiais para essas relações. E esse lugar é um lugar afetivo para a gente, né? Então, se você tiver a oportunidade, conheça aí, vá, vai ser muito bacana para você. Então, Jaqueline, tu é nascida aqui em Brasília? Sou nascida e criada em Brasília, né? Nasci, na verdade, em Ceilândia, no Hospital da Ceilândia. Durante um tempo eu morei aqui no Areal, na região de Águas Claras, né? O Thiago também. Então vai ser assim, eu morei, o Thiago também. Em determinado momento da nossa infância, a gente mudou, a gente foi morar em Sobradinho, né? Eu morei um tempo, o Thiago morou um tempo lá com os nossos avós. E aí eu retornei pro Areal e o Thiago ficou pro Sobradinho e agora ele voltou aqui para Águas Claras para ser vizinho de novo. Então, Verdade. a gente tá tudo junto e misturado de novo, né? Não fica muito tempo longe. Eu e o Thiago não fica muito tempo longe. Era um sonho que eu tinha. Quando a gente morava no Areal, iniciou Águas Claras, né? E aí passava Sim, aqueles comerciais na TV. empreendimentos incríveis, né? Tinha uma música, eu não esqueço, ela assim: Águas Claras é um lugar feito pra esperando por você, venha ver. Era do Paulo Otávio, né? Era, Paulo Otávio, né? era. Cara, e era tipo um Era a cidade sonho, do né? futuro, né? A cidade não tinha nada, né? Literalmente, quando eu e o Thiago chegamos nessa região, tudo era mato e poeira. E aqui a IPTG era cheio de eucalipto, né? Das Cara, árvores, pinheiro e tal. e assim, era muito perto. Então, assim, a casa do Thiago era uma casa muito cheia de gente. Então, assim, era uma casa que para criança tinha piscina. Preciso falar mais alguma coisa?
tinha piscina. Era legal, né? Na década de 90, uma casa com piscina ainda hoje é legal. A gente ainda tem amigos que a gente procura o churrasco por causa da casa do piscina. Mas, inclusive, abraço nosso sítio Leila Porto. Beijo, aceito convites do churrasco. Mas a gente gosta, né, dessas casas. Então, o Thiago, a gente era muito junto. Acho que de todos os nossos primos, né, na minha primeira infância, até os 7 anos de idade, era eu e o Thiago. A gente era uma dupla mesmo, né? Eu, Thiago, Angélica. Eu, Thiago, Angélica, porque a minha irmã era menor. Então, era eu, Thiago, Angélica. Eu, Thiago, Angélica. E a Angélica sempre estava perto também, né? Era muito bacana, era muito legal, né? Uhum. Os anos 90 deixou... Eu acho que é muito bom a gente ter umas famílias menores e bem estruturadas. É uma questão de responsabilidade também. Mas a gente perdeu, de certo modo, aquelas famílias grandes que tinham vários primos, tios, e as pessoas né? Aquele Natal enorme que a gente tinha. Eu sinto muita saudade das famílias grandes, assim, né? Então, eu acho que você que é da década de 80, eu falo 90 porque eu acho que 90 a gente tem mais memória, mas a gente é da década de 80. Horrível falar isso. Eu acho que não era legal, né? Porque as pessoas automaticamente vão fazer o quê? Calcular a nossa idade. Mas é uma época que eu tenho saudade, assim, né? Uma época que a gente viveu muito, a gente viveu a infância muito. A gente pulava corda, eu vi você pulando corda hoje. Lembro. A gente tinha Dona Glorinha. Não deve existir Dona Glorinha. Ela tá lá, você volta. Sempre tem uma tia na rua que é tipo a educadora das crianças, né? Uhum. Que vai levar a casa, ela tem vários bichos, ela tinha gambá na casa dela e os adultos ficavam escandalizados e a gente achava massa. Era ou não era? É verdade. Por quê? Porque a gente tem esse costume, né? De brincar na rua, de andar de patins na rua, de andar de bicicleta, de pular corda. E, cara, a gente perde isso. Hoje os meus filhos não tiveram isso que a gente teve. O Gabriel não teve isso que a gente teve. Eu não vejo a Hope tendo isso que a gente teve. Meus afilhados não têm. Então, a gente perdeu um pouco desse brincar, dessa magia de socialização. E isso explica muitas coisas na psicologia, se a gente for olhar. Porque a gente está perdendo a habilidade de se socializar. Os meninos até tiveram um pouco, a gente morava em condomínio de casas, né? Então tinha uma segurança maior para brincar na rua, essas coisas. Os meus ainda tiveram um pouco disso. Mas e você hoje trabalha na? Trabalho na BR BPO Tecnologia, né? Trabalho como gerente de operações e temos vários contratos. Eu acho que eu costumo levar esse lance de fidelizar a lados muito extremos da minha vida. Então, eu me casei com o meu primeiro namorado. Eu estou na mesma empresa que eu ingressei desde os 18 anos. Eu comecei a trabalhar com 16, mas desde os 18 anos eu faço parte dessa empresa. Então, tudo meu é muito longo. Minhas amizades são muito longas. Eu tenho muitos amigos de muito, muito tempo. Então, meus amigos têm mais de uma década, né? É muito bacana, né, falar disso. A Jaque fundou essa empresa praticamente. A nossa família, acho que 50% participou do processo seletivo. A gente participou junto e cresceu junto, uns saíram. Assim, porque a empresa tinha vários contratos, vários contratos e RHs, enfim. Então, assim, era muito bacana, porque a empresa deu oportunidade para vários jovens ingressarem no mercado de trabalho, né? Então, era muito engraçado. Por exemplo, a gente encontrei o Thiago e eu não sabia que o Thiago trabalhava lá. Tudo bom, querido? Era muito engraçado. Todo mundo já trabalhou lá. Então, assim, eu tenho muita felicidade, porque é nos encontros que a gente se vê vida, né? Uhum. Então, a gente se encontrou muita gente. Tem muita gente que a gente encontra na rua e fala, Jaque, e você dá aquele pânico. E você fala assim, meu Deus, com quem que eu tô falando aqui? Não sei quem você é. Tudo bom? É isso. Desculpa, gente. Já passaram mais de 10 mil pessoas. Não tem como a gente lembrar. Legal, assim, que a área que a gente trabalhou, meio que muita gente fica muito tempo nessa área. Vai trocando de empresa e ainda tá na mesma área. No mercado, né? E aí, vira e mexe, eu tô postando alguma coisa com a Jaque, e aí os amigos meus, oxe, tu conhece a Jaque? Como assim? É minha prima. Tá? É legal. Sempre alguém conhece alguém. Vai se esbarrando. Uma das minhas
das minhas pessoas, né? Eu acredito que na empresa também a gente conhece as pessoas da vida da gente, mas uma das minhas pessoas trabalhou com o Thiago, e aí ela falava, olha, o Thiago, é o que é seu? É meu primo. Nossa, e ele manda foto dela, né, Andresa, um cheiro. Beijo, Andressa. E aí ela trabalhou com o Thiago também, então assim, todo mundo se conhece e se cruza em algum momento, né? E aí, o seu trabalho hoje, ele é mais voltado para administração do que para psicologia? Isso se funde? Ou como que é? Hoje, na verdade, eu faço gestão de operações, né? Mas uma parte do desenvolvimento humano aqui em Brasília também. Então, essa gestão de operações, basicamente, é o que você conhece como call center, que as pessoas vão conhecer como call center, né? Mas tem a parte da psicologia que eu gosto muito. Então, a empresa tem alguns contratos têm um complexo de apoio psicológico grupal e individual, né? E aí, nessa possibilidade de atuação, eu também estou junto com os meninos. A gente tem 14 psicólogos na equipe, né? Que fazem aí um trabalho brilhante em 24 horas. Então, é muito bacana, né? A gente vê, a gente fala de saúde mental, mas a gente reconhece que ainda se tem poucas iniciativas, tanto no âmbito público, que você vai saber falar muito mais do que eu, mas no mundo privado também, que fazem esse cuidado de saúde mental para além daquilo que é obrigação, né? Então, na convenção coletiva, você tem ali assistência médica que você tem que prestar, mas e o mais? A empresa possui um psicólogo ali para poder fazer uma intervenção em crise, por exemplo? Né? Como que é feita essa intervenção em crise? Lógico, respeitando muito bem os limiares da psicologia, no sentido de o que é psicologia clínica e o que é no âmbito organizacional que dá para fazer numa intervenção que na psicologia a gente chama de plantão psicológico, por exemplo, né? Então é muito bacana saber que tem empresas sérias que fazem esse trabalho e que cuidam disso, e que contratam e que pensam nessas ações para cuidar do colaborador. Então, não é magia, porque o senso comum ele leva a psicologia muito para um lado de magia, né? Eu olho para você, é uma coisa meio mediúnica, né? Uma coisa meio bola de cristal. Sim, gente, eu me formei em psicologia, eu estou esperando minha bola de cristal até hoje. Ninguém me deu a minha bola de cristal. Promessa vã, entendeu? Falsa. Porque realmente não existe. A psicologia é uma ciência que requer evidência, que requer comprovação, que requer estudo. Então, as pessoas elas tendem a achar, eu vou falar com o psicólogo. Não, não é pode piriri pimpim, não é isso não existe. Você tem um cuidado, você tem um estudo, você tem um processo a ser seguido. Em qualquer viés da psicologia que você for fazer, isso precisa ser respeitado. Então, não existe fórmula mágica, existe um processo. E você precisa viver o processo. E é muito legal quando você tem uma empresa que caminha nessa proporção, que tem um setor que faz isso, que tem pessoas que fazem isso. É muito bacana mesmo. Interessante você falar disso, porque eu saí, quando eu fui para a Europa, eu estava passando por um processo de depressão, um processo bem adoecedor, mentalmente, né? Eu estava gerenciando uma unidade básica de saúde durante a pandemia, e aquele ambiente ali me deixou bem adoecido, né? Psicologicamente. E eu vi muitos outros colegas passar pelo mesmo processo, né? Médicos, enfermeiros, com aquela situação ali da pandemia, Sim. adoecerem, e a gente realmente não tem um suporte, né? Suporte. É muito difícil a gente pensar de pessoas que precisam ser cuidadas, que cuidam das pessoas e que elas não são cuidadas, elas não recebem esse cuidado. E aí a gente explica muita coisa dessa deteriorização da saúde pública, da educação pública, porque acha que o público tem que ser feito de qualquer forma. Em determinado momento, eu até conheço algumas pessoas que passaram em concurso público e que assumem seus cargos e que não têm nenhuma preparação para fazer o que eles têm que fazer. Então, nem o manejo mínimo daquela determinada função ele é esperado. E isso é preocupante, porque você está trabalhando, no seu caso, você está trabalhando com saúde, você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com a vida das pessoas. E aí, se você não fizer uma especialização e se você não for para esse caminho, quem é que vai fazer? Porque você está trabalhando para a sociedade.
E a sociedade, ela precisa que você seja um profissional capacitado, que cuide, que dê o melhor serviço possível, porque a gente tem, né, uma carga tributária absurda e a gente faz essa exigência com todo a seção de direitos que nós temos de exigir. Mas e a pessoa que cuida? E o profissional que está nesse lugar? Qual o cuidado que ele recebe? Qual é a rede assistencial para essa pessoa ter saúde mental, para prover esse cuidado? Isso não existe. Então, trazer a saúde mental para essa discussão de construção de política pública, ela é vital, porque a saúde mental ela não é a ausência da doença. Mas, para além disso, ela tem ações de prevenção, ela tem mecanismos de priorizar, né, o ser humano além das ocupações. Hoje, a gente olha assim, olha, eu sou empresário de sucesso, as pessoas, elas são aquilo que elas ocupam, o papel de trabalho que elas ocupam. O trabalho ele não faz só uma pequena parte da vida das pessoas. Às vezes, o trabalho define quem você é, como identidade, e isso passa a ser disfuncional. Quando o trabalho ocupa um lugar e uma carga identitária de adoecimento, no nível que a pessoa não consegue se ver além do trabalho, isso é disfuncional. Isso é adoecedor. Então, quando a gente traz essas discussões para qualquer discussão que a gente pode levar, qualquer flexibilização, porque hoje é muito legal produzir, né? A pessoa que produz 100%, ela é insuficiente. Ela tem que produzir o quê? 200, não é assim? Que os profissionais que apregoram essa questão da produtividade, você tem que o quê? Produzir enquanto eles dormem. Dormir é uma necessidade fisiológica que faz você ter atenção, concentração, que libera uma série de hormônios para o seu corpo, que faz você não adoecer. As pessoas estão falando não durmam. E a gente está achando isso normal. Quer fazer igual a China. Lá na China o pessoal não dorme, não. Na China, trabalha, E trabalha. você veja, né, a quantidade de pessoas, por exemplo, que adoecem nesses países, né, que tem essa necessidade produtiva tão grande. Então, estava pensando sobre isso hoje, falando isso hoje. Eu falei, cara, a que ponto nós chegamos a ponto de achar assim, não, a geração que está vindo é uma geração mimimi. Não se fazem mais geração como antigamente. Calma. Eles falam sobre o problema e eles têm uma capacidade de pôr limites muito maior do que a nossa geração. A nossa geração, a gente acha que a gente precisa trabalhar. A gente tem que dar conta a qualquer custo. E aí nós fomos criados com, na sua maioria, né? A maioria da geração que eu digo anos 80 e 90, pais ausentes, porque viveram para trabalhar. E aí não viveram uma vida afetuosa com seus filhos, não tiveram uma caixa de diálogo com seus filhos. E aí? O que de verdade você vai deixar de legado? Porque o seu trabalho vai acabar. E as relações para além do trabalho? Como que está você para além do trabalho? A gente precisa pensar sobre isso. Você não é só o seu trabalho. O seu trabalho ele faz parte de você. Ele faz parte da sua identidade. Mas ele não pode te dominar ao ponto de você esquecer de quem você é. Né? Então, são coisas que a gente fala e é bastante legal da gente trazer, sabe? Sempre para refletir. Uhum. Em que lugar que as coisas estão tomando forma? Em que lugar tem a figura da maternidade, das amizades, né? Dos pais, de você como filho, de você como primo, de você como madrinho, padrinho, você como afilhado. Em que lugar estão as suas relações, apesar do trabalho? E puxando esse gancho aí, tu é bem família também, né? Hoje você é casada. Quantos Sou. anos? Eu sou A gente tá casada há falando- 17 anos. 25 anos juntos, você tava falando isso 25 agora. anos. A gente está junto há 25 anos. Casados há 17, Casados há mas há 17. 25 já Há 25 anos de juntos. relacionamento. De relacionamento. Que é a data que vocês comemoram, Que é a né? data A gente que a tava gente falando isso há comemora. pouco. Vocês comemoram o aniversário de namoro até Então, hoje. porque o aniversário de casamento a gente também comemora, etc. Mas a gente fez um trato de 5 em 5 anos comemorar. E aí a gente comemora mesmo, né? A gente se programa para fazer uma viagem, nós dois juntos, de 5 em 5 anos, né? São rituais que a gente cria para continuar mantendo a liga. Então, de 5 em 5 anos, a gente faz o quê? Viaja, faz alguma coisa. Nos últimos 5 anos, o Félix me levou para Gramado, né? Foi muito legal. Inclusive, sugiro. Me levou para Campos do Jordão também. A gente já foi para Pirinópolis. Então,
São esses 3 lugares, gente, porque foram só 17, mas ok, né? É importante você ter rituais no seu relacionamento. E aí, no Dia dos Namorados, todo mundo comemora. É muito difícil, porque todo mundo quer sair para jantar no Dia dos Namorados. Você não acha um lugar legal? Então, a gente instituiu que todo ano, dia 18 de junho, é o nosso Dia dos Namorados, digamos assim. Então, a gente comemora sempre no dia 18, né? A gente sai e 25 anos a gente já faz isso. E vocês têm um filho, né? O Gabriel. Isso. A gente tem o 14. Gabriel, 15. Vai fazer 15 ano mês que vem, né? Cláudia vai fazer 15 anos. Isso. E você tem uma relação também, assim, com os pais, com a sua irmã. Tem um negócio dos elefantes que você faz uma analogia legal, como que é? Até na psicologia a gente fala, né? Psicologia dos animais, tem alguns livros que falam sobre isso, mas os elefantes têm um lugar muito especial na vida, na minha vida, na vida do Tiago, na vida da família Ribeiro de forma geral. Porque a minha avó, que era a grande matriarca de todos nós, né? A avó Olga, ela amava elefantes. Então ela tinha vários elefantes pela casa e todos naquela superstição de virar a bunda dos elefantes, né? O bumbum dos elefantes para a porta. E, de fato, os elefantes sempre me lembraram a minha avó e esse significado que a avó teve para a gente no mundo dos afetos mesmo, né? A avó sempre foi aquela figura protetora, né? Fiel, controladora, mandona, mas que tudo reinava e tudo girava em torno dela, porque ela fazia todo mundo, ela que fazia a liga, né? E, de fato, a avó era isso pra gente, né? Então, a gente veio da geração que trabalha muito e a avó era a geração que ficou para cuidar da gente. Então, o nosso cuidado foi da avó, né? Nosso cuidador principal de afeto foi a avó. E a avó tinha essa questão dos elefantes muito grande. Então, meio que da família toda, quem herdou essa loucura, né? Essa personificação das manadas fui eu. Então, todos os primos, quando eles viajam, eles trazem os afiliados, os amigos, né? Eles trazem os elefantes. Então, eu tenho um elefante aqui, eu tenho um elefante nas costas, eu tenho vários elefantes, que é um arquétipo, né? Então, falando um pouquinho de arquétipo dessa figura que está no senso inconsciente de todo mundo, o que o elefante representa? Ele representa força, ele representa proteção, memória, fidelidade, honra, né? E uma coisa muito legal na figura dos elefantes, que eu acho que isso consolidou a figura da avó, é o fato das manadas serem lideradas por mulheres. Então, as manadas são lideradas por mulheres. E na manada, sendo mulher, os filhotes confundem a mãe com as tias, porque o senso de proteção e de cuidado é tão grande que não tem mãe, não tem tias, eles se misturam ali, né? Eles têm um senso de proteção muito grande, né? Um senso coletivo muito grande. Então, dentro dessa perspectiva de cuidado de mulher, de que a mulher é sociável, de que a mulher é proteção, segurança, honra, eu gosto muito desse arquétipo. E aí é por isso que o elefante me acompanha, né? Por causa da avó, por causa das mulheres. E é um arquétipo muito pesado, porque ele também remete a muito rancor, a guardar muitos pesares, que de fato a nossa família tem muito disso, né? As nossas sombras permeiam isso. E que é algo que a gente vem trabalhando. Então, aqui no braço eu já tenho um outro desenho, que é um pássaro que traz aí o oposto do elefante, que é essa leveza, que é esse esvaziamento desse peso, desse rancor, porque não precisa, a vida também tem que ser leve, né? Eu gosto muito de sentidos e de significados, né? Dentro da psicologia, a gente tem uma parte da psicologia junguiana, de Jung, que eu estava até falando, né? Ela é muito mística, assim, ela é quase espiritual. Então, eu gosto muito da psicologia junguiana nesse aspecto desses significados que a gente passa inconscientemente e que a gente vai herdando, né, de um para outro, de um para outro. Eu gosto muito disso. A gente falou um pouquinho de pandemia. Como foi a pandemia na sua profissão? A pandemia, no momento que a gente entrou na pandemia, e aí eu vou falar uma coisa muito positiva que aconteceu também, eu me lembro de ter estourado a pandemia e ter tido o primeiro caso no Brasil. E aí foi o caos, né? E a gente com, na época, 348 pessoas no call center, assim. E, cara, a gente já pensando nas soluções, a empresa falou assim, olha, a gente vai fazer e vai colocar todo mundo em home office. Eu lembro que
Depois do primeiro caso, em 48 horas, 98% das pessoas estavam em casa. Então, eu lembro que nenhum call center estava em casa, que ninguém estava em casa. E a gente, foi muito bacana nesse processo, porque não tinha cargo. Então, era gerente, supervisor, os operadores que entendiam de tecnologia, todo mundo ali ajustando as máquinas para quem não tinha máquina conseguir logar, levar para casa. A gente emprestou o mobiliário para todo mundo conseguir logar e trabalhar em casa. Então, todo mundo trabalhou em casa. Era muito difícil porque as pessoas já têm esse processo de se sentirem mais reclusas. Então, teve uma dificuldade de socialização ali, né? E você ter no mesmo ambiente ali, sem separação, o que é a sua família e a sua casa. Eu lembro que o Félix também estava de home office, o Gabriel na escola de home office, aquele, né? Aquela loucura Aquela que foi a confusão, pandemia né? para Eu todo estudando aqui, eu mundo. trabalhando de cá, eu trabalhando E de aí teve um dia que o Félix falou assim, não, a gente vai fazer escritórios separados, porque eu estava trabalhando aqui, a reunião tocando, e aí alguém falou alguma coisa no trabalho do Félix, eu falei, não, tá errado, porque na reunião passada ele falou isso, Félix, cuida da sua vida, né? Então, assim, é muito difícil quando a gente tem ambientes, e a gente separou os ambientes, tudo direitinho lá, porque a gente não tinha divisão. Então, ali, o trabalho invadiu a casa, né? E a gente já não tem essas divisões. Então, hoje a gente trabalha 24 horas no celular, deixar. E a pandemia fez com que a gente trabalhasse com o celular mesmo. Isso veio para ficar, né? A pandemia fez com que a gente aumentasse esses aspectos de não ter divisão, de não ter limite para algumas questões. E esses limites são extremamente importantes. E aí eu sinto esse peso depois da pandemia. As pessoas têm dificuldade de separar. Você precisa separar. O seu trabalho vai até aqui, agora você começa. E eu tenho essa dificuldade, tá? Então, assim, as pessoas também me incluo nas pessoas. O trabalho só vai até aqui, a partir daqui é a minha vida, a partir daqui é o meu horário, a partir daqui é o meu cuidado, a partir daqui é o meu momento espiritual, né? Em todas as esferas, eu exercer a minha espiritualidade. Esses limites, eles foram bem prejudicados. E aí vai ser um danadinho, um pouquinho danado pra gente recuperar. Chegou a perder alguém importante na pandemia, assim, para você? Tive algumas perdas de pessoas que perderam pessoas importantes. Então, eu tive alguns amigos que perderam familiares, Você compartilhou dos perdeu pai, sentimentos dele. perdeu irmão. Então, foi muito triste, né? Foi algo bem, bem pesado, assim, algo que as pessoas não estavam preparadas para administrar e o quanto a vida ela se tornou assim, nós somos ritualísticos. Então, você enterrar uma pessoa que você ama e você não poder ter esse direito de enterrar uma pessoa que você ama, de se despedir. Tem reverberações de como você vai lidar com o luto a partir disso. As pessoas não puderam vivenciar o luto na totalidade ali. Isso foi muito triste. Se você levar em conta que as pessoas tiveram seu direito ali cessado, né? Foi bem, bem complicado. Eu perdi o pastor que me batizou, né? Na igreja evangélica. E falou muito comigo essa época do falecimento dele, por Covid, que ele tinha um sonho de construir uma igreja, né? Construir uma igreja no interior de Goiás e ser pastor daquela igreja. E era um sonho muito simples de ser realizado, né? E ele morreu, veio a pandemia, ele morreu e não realizou o sonho dele, né? Nessa época eu fiquei muito reflexivo, né? E eu pensava, a minha esposa tinha um sonho de morar fora do país, a Andréa. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Cara, vamos morar fora do país, vamos realizar esse sonho. Eu não estava bem psicologicamente, não estava bem no meu trabalho, eu já queria mudar de áreas, tudo. Vamos atrás desse sonho. E aí fui pedir a licença aí que eu fui por causa desse fato. Né? Por isso que é um divisor de águas para mim a pandemia por causa dessa questão. Por isso que no canal eu vou sempre perguntar para as pessoas como que foi a pandemia, porque acho que para muita gente teve uma divisão de águas assim. Sim. Para muita gente mesmo. A pandemia ela trouxe aí uma série de eventos que têm essa possibilidade de mudança no desenvolvimento da pessoa, né? Como você falou, tem a questão das perdas, tem a questão da própria modificação do modo de viver, tem vários olhares que a gente pode fazer sobre um movimento pós-pandemia.
E isso precisa ser visto. Cara, isso precisa ser estudado. A gente só vai saber os efeitos de verdade, Thiago, nas próximas gerações, quando a gente tiver os estudos para além disso. Porque a gente hoje, nós estamos vivendo só a consequência. A consequência de quê? Olha, a gente ficou 2 anos em casa, os nossos filhos perderam uma faixa de desenvolvimento, os nossos filhos adolescentes, que não tem reposição. Isso aqui não é escola para ter recuperação. Então, eles tiveram prejuízo na construção da sua identidade. As crianças de primeira infância tiveram na construção de habilidades muito fortes, como a sociabilidade, a comunicação. Isso vai nos custar caro. Verdade. Então, a gente precisa acompanhar isso e estudar muito a respeito disso para além, para os próximos períodos. Para a gente entender qual que foi o efeito, porque somos seres sociais. A gente precisa de gente. Ah, eu odeio gente, eu gosto mais de animais, eu gosto mais de máquina. Não, querido. Você pode falar que você odeia gente, é porque suas relações precisam ser olhadas, mas, de fato, você não vive sem gente. Né? A gente tem aí, costumo dizer, lembra do Wilson da bola? O ser humano ele foi feito para ser sociável, ele vai criar uma possibilidade de comunicação com o Wilson, com a bola. É o Náufrago, o filme O Náufrago. então isso fala muito da necessidade primitiva que nós temos de nos relacionar, né? De trocar, de fazer trocas, de ser ouvido, de ouvir, de acolher, de humanizar. Nós precisamos disso. E lazer, Jaque? O que você indica de lazer aqui em Brasília? O que vocês costumam fazer quando vocês estão... Eu adoro ter filho adolescente. É um estigma que todo mundo fala, adolescente é um problema. Adolescente é maravilhoso, tá? Mães que têm filhos pequenos, permitam que seus filhos cresçam, tá? Com sabedoria e aproveitem a adolescência deles. Viva o relacionamento que você tem que ter com o seu cônjuge, com você mesmo, nessa fase, porque hoje o Gabriel, ele não tem uma dependência direta da gente, e ele dá muita liberdade. Hoje o Gabriel ele pergunta assim, que horas vocês vão chegar, né? Por que vocês vão sair? Por que vocês não me avisam? Porque é isso, né? Então, eu adoro o Gabriel ser adolescente porque tem essa permissão. Você não tem mais aquele extremo cuidado de ter que ficar, meu Deus, o Gabriel não pode. Meu Deus, o Gabriel hoje ele já tem uma autonomia, né? A gente, lógico, uma autonomia com supervisão. A minha mãe mora no nosso lado, né? Então, ele tem essa autonomia e a gente sai, a gente gosta muito de dançar. Desculpa, eu e o Félix, a gente ama dançar, né? Na adolescência a gente foi adolescentes de igreja, né? Uhum. Aí depois a gente meio que, né, se rebelou um pouco, né? Pelo que vocês perceberam. A gente, na verdade, descobriu outros lugares para a gente estar. Então a gente não viveu muitos processos na adolescência, né? E aí a gente descobriu que a gente amava dançar, e o Félix a gente fez dança de salão durante um tempo. A gente gosta de ir para lugares que tem música para dançar. Nós gostamos de sair, a gente ama Pirinópolis, a gente ama o Corumbá, a gente ama água, eu amo cachoeira. Eu tenho um superpoder, eu sou um X-Men, que é o poder de não me afundar na cachoeira, e é real. É ou não é, vida? Viu? Ele tá falando que é. Por quê? Eu não sei se é o meu peso, se é o porcentagem de gordura, mas eu não afundo, gente. Eu fico parada, tá? E não afundo. Então, assim, enquanto o Félix e o Gabriel estão morrendo pra nadar, eu não afundo. É um superpoder, é um X-Men, entendeu? Todo mundo me odeia na cachoeira, porque eu fico horas lá. Então, eu acho que Brasília, como você falou, é um lugar incrível pra gente morar. Tem muita coisa pra gente fazer, né? Então, eu gosto de... Em Águas Claras tem alguns barzinhos que eu gosto da gente ir, né? Eu acompanho alguns cantores também, né? Algumas bandas a gente tem um carinho muito especial, né? Tem a banda Crush dos anos 80, que a galera o quê? Mais antiga gosta, tem as músicas da nossa época, né? Que a tia Rita, minha mãe gosta, já sabe, dançando. Aqueles rock melódicos. Isso, né? Tem Menino Veneno do Witch, é um terrível. Então, assim, eu gosto muito dessa perspectiva de estar junto. Eu gosto de churrasco, gosto de sair. Dificilmente eu tô em casa no final de semana, dificilmente. Eu tenho muitos amigos e eu gosto de estar com eles. Então, eu tenho galeras, né? Mais de 10 anos, como eu falei para vocês. E a gente sai muito com essa galera, a gente viaja com essa galera, a gente combina viagem. Então, de um ano para outro, a gente já tá viajando, é muito legal. Que legal, Jaque. Encerrando esse vídeo aqui, mandar um abraço aqui para minha amiga Nazira, Nazira agente de saúde também,
E pro Heitor, meu barbeiro aqui da Corte Fino lá, que tá tratando do meu cabelo agora. Quer mandar um abraço pra alguém, Jaque? Não, eu só queria agradecer a presença de vocês que ficaram até aqui. O meu Instagram, né, que eu uso é o jsutarelli.psicologia. Não costumo postar muitas coisas, porque realmente meu trabalho, como eu falei para vocês, ele é bifurcado, mas de fato a saúde mental é algo que a gente precisa olhar. Obrigado pelo convite. De nada, tu é top. E é isso. Se cuidem, fiquem bem. Gostou do vídeo, galera? Deixa aí, clica aí no joinha, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, porque esse vídeo aqui ficou top. A Jaque é top e o vídeo ficou top. Beijo. Nem teve erros de gravação pra gente colocar no final. Hã? Foi pequeno. Ficou pequeno? Já tá com os três já? 2, 3 e já. É que eu paro aqui. Tá de novo? Não, depois eu A gente tá ali, ó. Quer que vire um pouquinho pra cá? Eu não tinha visto que eu tava lá. Meus nobres, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Ribeiro. Aí. Por quê? Ele tá gostando. Eu sou casada. Vida, em nome de Deus, eu sou péssima. Tá, eu sou horrível. Não me julgue. É 2007, Mas vocês estão há 17 25 anos. anos juntos, você tava falando isso 25 agora. anos. A gente tá junto há 25 anos. Casados há 17. Casados há Há 17. 25